José Alberto Rebelo dos Reis Lamego, nascido em Coimbra em 5 de janeiro de 1953, professor catedrático jubilado da Faculdade de Direito de Lisboa. Eu não vivia num ambiente familiar politizado e o início da politização acontece no Liceu Pedro Nunes, onde de facto, que é um liceu que na altura era culturalmente, podíamos dizer em sentido não pejorativo, de elite, e onde havia uma grande troca de ideias e movimento de ideias, inicialmente numa linha que ia muito próxima da oposição tradicional. Depois, as eleições de 69 e o espaço de debate que abriram serviram muito para politizar pessoas da minha geração, que ainda éramos estudantes liceais. Eu, na altura, aproximei-me, sem ser ativo, da CDE e aos comícios, ainda a um nível de politização muito elementar. Eu tinha alguns contactos com o chamado MAESL, mas na altura já tinha uma ideia de facto que era um movimento secundário, o movimento liceal não era importante e, portanto, tinha a sua importância, mas pensava já noutros níveis de luta política para além do movimento do MAESL, que na altura tinha pessoas como o Pedro Ferraz de Abreu, o Nuno Crato, o João Espada, mas eu apoiava, mas tinha alguma distância, começava a aproximar-me cada vez mais de formas de luta política clandestina e, portanto, as formas de luta associativa liceal não me interessavam por aí além. Quando entrei para a Faculdade de Direito, havia já um movimento muito maior radicalização. Eu entro logo no meu segundo ano na direção da Associação da Faculdade de Direito de Lisboa e aí havia já, de facto, uma consciência política bastante radicalizada. Nos inícios de 72, sou também recrutado para uma organização que tinha bastante influência na Faculdade de Direito, que era uma organização de tendência maoísta. Eu nunca me considerei maoísta, mas de qualquer modo era essa organização chamada MRPP, e passo a participar nas atividades normais de agitação do MRPP, convocação de manifestações, na organização de manifestações. Normalmente eu pertencia à chamada Comissão de Campo, que é um grupo de 3 pessoas que dirigem as manifestações. Inventámos formas de manifestação muito rápidas, que era apenas com ativistas que se deslocavam pela cidade e as manifestações não eram convocadas e, portanto, durante essas manifestações distribuíam-se panfletos e às vezes até se pintavam com palavras de ordem, sobretudo contra a guerra colonial, elétricos, etc. E à noite fazíamos muita agitação de pintura de paredes, quer na cidade de Lisboa, quer na cintura operária. Eu ia muito também para a margem sul, mas éramos poucos, mas de facto com o voluntarismo da altura fazíamos uma agitação que na aparência era muito mais volumosa do que era na realidade, porque não éramos tantos assim. Temos uma célula que pertencia ao João Isidro e a Maria José Morgado. Essa é a primeira célula a que pertenço e depois circulo. Como é que faz a entrada para o MRPP? É uma abordagem, normalmente os estudantes mais ativos. Eu era membro da associação académica, era um estudante politicamente ativo e, portanto, sou abordado neste sentido de aderir e aderir. Vai para a Faculdade de Direito em 1970? Em outubro de 70. Outubro de 70. Vai para a Faculdade de Direito em 1970? Em outubro de 70. Outubro de 70. E encontra já, presumo eu, uma faculdade já bastante politizada? Sim, muito politizada, já com uma radicalização em que os movimentos alternativos ao PCP já eram bastante fortes, se não até
eventualmente quase maioritários ao nível do movimento associativo, não digo dentro da massa dos estudantes, e é esse ambiente que eu encontro. Todavia, isto passa-se ao nível que nós chamávamos legal e semi-legal. Não havia ainda uma estruturação clandestina forte. Essa estruturação clandestina maior e mais, mais eficaz ocorre com a saída do José Luís Saldanha Sanches da prisão de Peniche, onde tinha estado mais de 6 anos, pelo menos 6 anos, e que trazia experiência de luta clandestina e também de resistência contra a polícia. Eu quero aqui registar que, de facto, dentro da organização a que pertenci, houve muitos, e eram relativamente jovens, estudantes e operários, que resistiram à tortura e não falaram na cadeia, o que era uma tradição que era peculiar, sobretudo na velha guarda do PCP, porque os movimentos mais inorgânicos normalmente sucumbiam à tortura. E aí nós beneficiamos dessa experiência organizativa e também de luta contra a polícia, que se deve sobretudo ao José Luís Saldanha Sanches. E acho que nesse aspecto o MRPP distinguiu-se das outras organizações da extrema-esquerda por... Sim, por ter maior organização clandestina, tinha uma rede de organização clandestina um pouco maior, exatamente porque na cadeia teve vários exemplos, bastantes exemplos de pessoas que resistiram à tortura. Aliás, era mais a regra do que a exceção. É um grupo que é fundado em setembro de 1970, que, muito influenciado por certas versões, agora nesta distância, espontaneístas de extrema-esquerda, não tinha uma relação direta com aquilo que tinha sido a FAP e a cisão dentro do PCP em 66. Era algo um pouco mais de matriz intelectual e estudantil, mas que depois vai também abordar e captar jovens operários da cintura industrial de Lisboa, nomeadamente Alverca e Vila Franca, e também a margem sul. Aí o MRPP conseguiu associar-se ou aproximar-se de uma cultura operária tradicional, ou seja, muitos destes jovens militantes operários, de raiz operária, os pais tinham sido militantes do PCP na geração anterior e, portanto, participavam muito nas associações culturais, em Alhos Vedros, em Alverca, etc. Era uma cultura de base operária, apesar de o estímulo inicial, ou o input inicial, vir de setores estudantis. Aliás, eles eram jovens operários, mas que tinham uma formação intelectual, vinham, por exemplo, do Instituto Industrial, do Instituto Comercial. Portanto, era gente que tinha uma origem em famílias operárias, mas tinham um nível cultural que não era propriamente de operário. Os militantes que estiveram na direção, ou pelo menos nas estruturas mais importantes da luta clandestina antes do 25 de Abril, não se reviam muito em toda aquela... um bocadinho à volta da Revolução Cultural Proletária Chinesa. Aquilo, a mim, pelo menos, não me dizia nada. Aqueles panfletos que nós recebemos de França, eu puxarei o carro da Revolução até ao esgotamento das minhas forças. Tudo isso me parecia algo muito primitivo. Aliás, alguns destas pessoas de origem intelectual tinham referências culturais muito pouco dogmáticas. Só depois é que, de facto, com a estruturação clandestina, é que se começou a criar uma organização mais rígida do ponto de vista quer das regras conspirativas, quer do ponto de vista ideológico. Não era apenas o José Lamé que o sentia? Era... Não, sim. Sobretudo pessoas que estavam mais ligadas à luta política e à luta operária, viam-se um pouco numa velha tradição portanto, de luta operária antifascista, e que não era apenas
aqueles movimentos mais de natureza contestatária e intelectual, como por exemplo em França, no maio de 68, isso dizia-nos muito pouco. A mim, pelo menos, dizia-me muito pouco. O maio de 68 diz-me muito pouco. As lutas de Turim, etc., servir o povo, servir o pollo, nós brincávamos um bocadinho com isso e víamos isso como manifestações de um certo movimento estudantil e de alguns setores intelectuais que pouco tinham que ver com a luta operária antifascista. Claro que o maio de 68 e todos esses movimentos, e foi movimentos até nos Estados Unidos, na Califórnia, etc., mas pelo menos em mim não tiveram grande influência. Tinha mais influência questões internas, e a principal era a guerra colonial e a ditadura, a ausência de liberdades e a guerra colonial. Sobretudo a guerra colonial era algo que nós sentíamos de modo muito, muito tangível, muito visível. Esses movimentos, bom, nós quando víamos isso um pouco, aliás, o Dr. Cunhal escreveu um panfleto que não é brilhante, que é o radicalismo pequeno-burguês de fachada socialista, e nós achávamos esses movimentos um bocadinho de radicalismo pequeno-burguês e tomávamos algumas distâncias relativas. E, de facto, queríamos algo que era um regime, não nos revíamos no socialismo soviético, eu também não me revia no regime chinês, porque, de facto, para mim aquela explosão que é a Revolução Cultural é algo de fanatismo e de violência que não me dizem muito, mas defendíamos, diria, formas de marxismo-leninismo e, portanto, a chamada ditadura do proletariado. Que agora, mas já posteriormente a isso, lembro-me de um dito do Bertrand Russell, que os intelectuais pensam que a ditadura do proletariado é a ditadura do proletariado, mas não, é a ditadura, mas não é do proletariado. É um dito do Bertrand Russell, mas que eu só vinha a conhecer e a apreciar já muito depois de me ter afastado destes trilhos ideológicos. Entre as pessoas que participavam no movimento havia esse tipo de discussão sobre a natureza da organização, sobre o maoísmo, sobre o marxismo-leninismo? Sobre o marxismo-leninismo, sim, nós considerávamos-nos como marxistas-leninistas, e até não fazíamos qualquer crítica ao Stalin do ponto de vista de experiência histórica, só começámos a perceber-nos do desastre que tinha sido o stalinismo, que tínhamos algumas informações, mas sobretudo depois do 25 de Abril e de facto da instauração de uma sociedade democrática em Portugal. Mas havia no MRPP duas linhas, uma linha mais vinda de uma certa visão espontaneísta, maoísta, nesse sentido que em França eram chamados Maus-Pontex, que era um pouco perfilhada pelo Arnaldo Matos, etc., pela EDE, e depois uma linha mais que tinha mais que ver com a tradição do movimento operário, mais marxista-leninista, que era a linha que era representada pelo Saldanha Sanches e que era razoavelmente diferenciada daquilo que o Arnaldo Matos defendia, pelo menos do ponto de vista da estrutura e da ação concreta. Nós, em Direito, tínhamos uma base de apoio bastante grande, através de lutar, ousar, vencer. A Económicas era o estar na luta que era bastante mais radicalizado. Radicalizado do ponto de vista epidérmico. Aliás, o Zé Luís Saldanças dizia com piada que os estudantes do Estado da Luta já se demarcaram de todos os estudantes burgueses da Faculdade de Economia, que são 96%. Portanto, havia ali um esquerdismo e alguma imaturidade visível. A atividade que tinha no MRPP? Era fundamentalmente, alguma agitação estudantil, mas eu estive muito pouco integrado na luta estudantil, na medida em que fui preso logo em 72, mas participei muito na organização de manifestações. Aliás, era uma questão de honra para nós, quando saíamos da cadeia, ir às manifestações, isto é, não recuávamos completamente. Mas a minha atividade nas universidades foi relativamente recuada, até porque tive
3 prisões seguidas. Depois da segunda prisão fui para Coimbra, porque arriscava ser expulso das universidades portuguesas e, portanto, isso só podia ser feito pelo Ministro da Educação, na altura era Veiga Simão, mas receava ser afastado aqui da Faculdade de Direito. Fui para Coimbra e aí, de facto, organizo um movimento de base estudantil e não só, e também clandestina, aproveitando muito uma cisão que houve no Grito do Povo, na chamada OCMLP, que tinha a nível legal e associativo uma organização que chamava-se Núcleos Sindicais de Base. Portanto, a organização do MRPP na Zona Centro, para além de algumas coisas que havia ali em Leiria e Vieira de Leiria, né, vem muito inicialmente de uma cisão dos núcleos sindicais, que depois também lhe proporciona uma entrada que já existia por outras vias, no Porto e em Braga, no Minho, Braga e Guimarães. Portanto, esse alargamento da organização do MRPP tem início numa cisão dentro dos núcleos sindicais de base, isto é, dentro da organização estudantil da OCMLP, Grito do Povo. Não é para me mostrar um pouco mais agradável a posteriori, 50 anos depois, mas sempre recusei o grande sectarismo que imperava em todas as organizações ditas marxistas-leninistas. Era um sectarismo extremo. Por isso é que eu procurei, e o elemento de interlocução mais direto e imediato poderia ser o Grito do Povo, porque o PCP-ML era uma organização que estava muito mais no exterior, em França, etc., enquanto que o Grito do Povo tinha algumas células, sobretudo Norte, Guimarães, Braga, etc., Porto, e sempre desejei que houvesse uma aproximação e apraz até uma fusão entre as organizações, mas com o ultrasectarismo que imperava. Aliás, o MRPP criou uma designação curiosa, ridícula, mas curiosa, que se chamava neo-revisionismo. Portanto, não era só o revisionismo do PCP, mas era o neo-revisionismo de todas as outras correntes, começando pela FAP, pelo Comitê Marxista-Leninista Português, depois as decisões, Comitê Marxista-Leninista de Portugal, PCP-ML, etc. O MRPP referia-as como neo-revisionistas, o que era um absurdo, era uma expressão do sectarismo, do ultrasectarismo que imperava na extrema-esquerda na altura. Eu, depois de 25 de Abril, praticamente já não tenho atividade política, mas lembro-me ainda de, numa manifestação ali perto do Técnico, estudantes próximos do PCP-ML, fomos nós que organizamos a manifestação e no final, quando estávamos a desmobilizar, ainda houve pedradas, etc., o que era de facto uma coisa absolutamente intolerável, e eu reagi muito mal quando isso aconteceu. Era por toda a cidade, muito, por exemplo, na Baixa de Lisboa. Arrancava ali do Rossio e depois ia ali pela Baixa Pombalina, mas eram manifestações relâmpago e uma técnica de convocação de manifestação e que de repente eram sobretudo formas de distribuição e propaganda feita por ativistas que depois, passado meia hora, uma hora, desmobilizavam quando aparecia a polícia de choque. Mas a certa altura a polícia de choque começa a disparar para inviabilizar essas manifestações. A polícia de choque chegou a... Eu vou dizer uma coisa muito ridícula, mas não me inibo que depois divulgam, porque temos a distância de algumas décadas já. Eu era membro da comissão de campo, que eram 3 pessoas, e lembro-me que íamos ali a descer a Rua Augusta, salvo erro, ou era a Rua Augusta ou era a Rua da Prata. A Rua da Prata. Já em direção, arrancámos do Rossio, e a certa altura eu lembro-me de uma palavra de ordem completamente estúpida, hoje à distância, que é queremos armas. E quando nós começamos a gritar queremos armas, há uma rajada de metralhadora da polícia, o que de facto foi um remédio que nós aprendemos. Aliás, eu quando cheguei a casa, à noite, liguei a Rádio Tirana e fiquei extremamente, só depois é que me apercebi do que era o regime violento
da Albânia, um regime de uma pobreza e de uma violência. Eu estive na Albânia em 2000, era uma coisa absolutamente inenarrável. A Rádio Tirana, portanto, com uma emissão em língua portuguesa, brasileira, disse: um grupo de jovens hoje organizou uma manifestação, uma passeata junto ao Ministério das Finanças. Eu tinha 19 ou 20 anos, aquilo deixou-me cheio de orgulho, porque eu era um dos 3 organizadores dessa passeata. Portanto, mas essas manifestações eram muito eficazes e só o MRPP é que as fez. Portanto, a oposição tradicional não fazia esse tipo de manifestações, fazia manifestações convocadas no 1º de Maio, etc., que depois eram dispersadas violentamente, mas a técnica das manifestações relâmpago é do MRPP. 40, 50, eram tudo militantes, ou simpatizantes, eram de facto quase militantes, tudo militantes. Era fácil aquilo, estávamos ali dispersos no Rossio, olhar para os cafés, de repente alguém saltava e batia com uma barra de ferro num caixote do lixo e dizia: guerra do povo à guerra colonial. E quando diziam isso, vinha toda a gente a correr, concentravam-se e depois arrancavam a manifestação. Portanto, esta era a técnica. E havia alguém que se juntasse a pessoas tradicionais? Provavelmente não sei. Mas quero lhe dizer que nas agitações que fazia, que era pintura de paredes para convocar o 1º de Maio, na margem sul, em Almada, na Cova da Piedade, à noite, isto era meia-noite, uma hora, 2, passavam pessoas e saudávamos de punho erguido. Portanto, eu presumo que fossem militantes do PC, que não tinham nada a ver connosco, ou alguém que foi influenciado politicamente pelo PC. Mas, de qualquer modo, nós lá andávamos a pintar paredes e havia muita gente, lembro um carro dos padeiros, etc., que parou e que nos levantou o punho, etc., etc. Portanto, nas manifestações de relâmpago era uma coisa de militantes, mas na cintura operária de Lisboa já havia um sentimento de simpatia muito visível na luta contra o regime. Agora, falando na questão das armas, havia essa discussão ou essa sedução pela luta armada? Não. Os movimentos, se posso usar abusivamente a expressão marxista-leninistas, são muito pouco permeáveis a esse tipo de forma de luta. Isso vem já desde o que o Lenin dizia contra os anarquistas e os socialistas revolucionários na Revolução Russa, não antes da Revolução Russa, em 1905, e até no século XIX, eram muito pouco permeáveis. Mais permeáveis, e vou falar com toda a vontade, eram, por razões, alguns setores próximos dos católicos, e depois uma organização que tinha na raiz o PCP e que foi bastante eficaz em algumas ações diretas, que foi a ARA, a Ação Revolucionária Armada, mas que o PCP, no meu entender, também provavelmente terá instituído, lançado, para combater algumas pressões esquerdizantes, quer dentro do partido, quer nestes setores fora do partido, e, portanto, que se iam radicalizando e constituíram a extrema-esquerda. Mas a ARA teve ações, sobretudo de sabotagem do aparelho colonial, de guerra colonial, quando foi o ataque aqui ao Cunene, a sabotagem dos helicópteros, o ataque à Rarete, etc, etc. O ataque ao Cunene foi feito pelo Gabriel Pedro, pai do Edmundo Pedro, que já era um homem com uma idade muito avançada, que tinha sido fundador do PCP em 1921, e, portanto, havia aqui confluência de várias tradições políticas. A Livrelco era importante, e depois constituiu-se também uma linha cultural que era alternativa ao PCP. O Tempo e o Modo, que inicialmente era uma revista de católicos, depois é ocupada por pessoas próximas do MRPP. A Livrelco, a partir de certa altura, é MRPP. A Livralp, em Alverca, também. E há um movimento de cooperativas que não se insere na linha do PCP e que depois há, algures em 71 ou 72, ao fecho de todas essas cooperativas por parte do regime. Mas havia o Cineclube de Lisboa, que também era controlado politicamente pelo MRPP,
E isso era de facto níveis de luta legal que eram também importantes. Participava quer nas reuniões do Tempo e o Modo, quer na Livrel, que eu julgo que ainda fui da direção da Livrel com a representação da direção da Associação Académica da Faculdade de Direito. E reuníamos muito na Livrel, para várias coisas que não eram propriamente de natureza cooperativa. Quando, em outubro de 72, quando se organiza o célebre meeting, aí sim já há uma tensão, ou seja, se a situação está bem mais tensa em 72 do que em 1970, quando entra para a faculdade, ou não se sente grande diferença? Sinto, mas o fator de radicalização maior começa depois da morte do José António Ribeiro Santos. A morte de José António Ribeiro Santos é um fator de radicalização da juventude estudantil universitária, em Lisboa pelo menos, e também de afastamento de algumas pessoas moderadas do regime. Teve um impacto muito, muito grande. Havia pessoas que não eram propriamente do regime, mas que também não tinham qualquer atividade e que, aliás, o José António Ribeiro Santos era do filho de um médico conhecido, que tinha sido assistente do professor Polido Valente, o doutor Vasco Ribeiro Santos, e muitas pessoas de Lisboa, classe média alta, intelectuais, etc., sentiram a morte do José Ribeiro Santos de maneira muito, muito clara, e isso marca para nós também o início do extrator do regime. Depois, com a ocupação das faculdades pelos gorilas, a partir de outubro de 72 até ao 25 de abril, Direito, Económicas e o Técnico, pelo menos, estão em estado de sítio. Portanto, há aqui uma radicalização muito forte. Fala-se a nível do movimento estudantil muito mais de Coimbra, de 69. Ora, a radicalização em Lisboa e a intensidade da luta foi muito maior, porque em Coimbra foi um momento relativamente episódico que acontece em 69. Aqui foi uma luta de mais de um ano, com violência, com a entrada da polícia de choque reiteradamente nas faculdades, com estudantes feridos a tiro. Eu tive 8 vezes debaixo de fogo, portanto só fui atingido uma vez, felizmente, mas a polícia de choque ia à cantina com balas reais. Nós ao início pensávamos que era para o ar, mas depois começamos a ver invólucros de balas que tinham batido nos caixilhos de alumínio das portas, e estavam ali os invólucros de bala, e eu, a partir de certa altura, percebi que aquilo não eram tiros para o ar, era mesmo fogo real. Portanto, a luta radicalizou-se muito, e isso às vezes não é muito referido, todo esse período de finais de 72 até 74 em Lisboa. Dessas 8 vezes que teve debaixo de fogo, uma delas já falaremos, as outras 7 é em contextos de cargas da polícia na faculdade? Exatamente, sobretudo na zona da cantina da cidade universitária. E nas manifestações de rua, presumo? Sim, também. Por exemplo, nessa que foi ali na Rua da Prata, a polícia também disparou. E não foi para o ar, pois. Vamos então ao dia, o fatídico dia de 12 de outubro de 72. Como é que recorda os acontecimentos? Eu estava a preparar muito calmamente... Deve ter falado nisto muitas vezes. Sim, muito calmamente a oral de Direito Administrativo. E fui lá por mera rotina. Até cheguei atrasado, mas obviamente eu não podia faltar também. Cheguei atrasado e depois foi aquilo que já se sabe. Imprudentemente a Associação Académica e a direção da faculdade telefonam para a PIDE para eles identificarem a pessoa que lá estava, que era um informador, mas é um informador que eu penso que pertencia aos serviços de informação da PSP e não diretamente à PIDE. E depois quando entram, acho, de uma imprudência total, porque era um conjunto de estudantes radicalizados que odiavam a PIDE, quando os agentes da PIDE entram acompanhados da direção da associação e da direção académica. A pessoa que era o presidente da direção, de que eu tenho muita estima, ficou sempre acabrunhado por essa decisão, mas era um disparate total, que não era preciso ser muito... Era, de facto, uma tendência legalista que o movimento estudantil, que era orientado pelo PC, começa a adquirir. E era uma das
fraturas que havia com a extrema-esquerda era que a extrema-esquerda não alinhava nesse legalismo. E essa, de facto, foi uma decisão errada, motivada por essa preocupação legalista, mas qualquer pessoa saberia que numa assembleia de estudantes, que não são estudantes quaisquer, são estudantes ativistas do movimento estudantil, 2 agentes da PIDE, a PIDE era profundamente odiada no país, profundamente odiada. Obviamente que haveria altercações, e foi o que aconteceu, e, portanto, depois é o que se sabe. Vêm 2 elementos da PIDE identificar o pretenso PIDE, que afinal... Que dizem que não é deles, e depois começa a haver ali... Já dentro do anfiteatro, ali eu até estava lá um pouco mais acima, porque tinha chegado atrasado, começa a haver ali umas altercações, e depois um tenta puxar da pistola, mas já não consegue, e o outro puxa da pistola e dispara, e o primeiro tiro, eu julguei que era o segundo, o primeiro tiro atinge logo o José António Ribeiro Santos, que eu vejo cair à minha frente. Eu vejo o José António Ribeiro Santos tombar à minha frente, e depois formo um salto e atiro-me para cima do agente da PIDE, e consigo agarrar-lhe a mão, e enlaço por trás, e ele tinha alguma mobilidade de movimentos, mas só o último tiro, ele depois consegue-se baixar, andamos numa luta corpo a corpo, e ele ia disparando, mas não conseguia atingir-me, porque eu tinha a mão segurada, e ele depois abre as pernas e atinge-me, dobra-se e atinge-me exatamente aqui, com um tiro, e eu nessa altura largo, e ele depois ainda puxa do gatilho, mas já não tinha balas na câmara, e eu fugi, e ele ainda o vejo a meter um segundo carregador na câmara e depois sai aos tiros de lá. Claro que naquele contexto a nossa percepção sensorial era mínima, mas a zona estava em obras e havia ali uma arrecadação com sacos de cimento, etc. E eu saltei para lá e escondi-me atrás dos sacos de cimento. Mas ele não foi atrás de mim, já nem podia ir, não tinha condições para ir atrás de mim, porque poderia... Ele quis, depois foi escapar-se. E depois aparece-me o Júlio Pego, que era estudante de medicina, ele mais um estudante de medicina que eu nunca mais vi, o Melo, levaram-me para Santa Maria. Eu em Santa Maria sou identificado, depois percebem que por razões de competência administrativa o hospital era de São José, eu vou a São José, sou levado para São José, ainda com o tiro, a bala entrou aqui, entre o fémur e a femoral, e saiu, felizmente saiu logo. Eu sou levado para São José, à entrada a PSP vê-me com um tiro, obviamente dá-me logo ordem de prisão. Depois vou para dentro, para a enfermaria em São José. São José, em 72, parecia, independentemente da qualidade do pessoal médico e de enfermeiros, parecia um hospital do século XVIII, era uma coisa pavorosa do ponto de vista de falta de condições. E durante a noite aparece-me o Dr. Ferraz de Abreu e o Pedro Ferraz de Abreu, que era dirigente do Maesle, dizerem-me que eu não estava em estado... disseram-me logo, o Pedro Ferraz de Abreu, o Zé António Ribeiro Santos morreu, e vamos te tirar daqui e conseguimos te meter em Paris. E eu, na altura, recusei, até porque sabia que não era, um bocadinho por sectarismo, não éramos dos mesmos movimentos. E a nossa ideia, na altura, era que se tivéssemos a ser perseguidos pela polícia, passávamos à clandestinidade. Portanto, o exílio não era a nossa solução. Portanto, nós tínhamos algum preconceito contra o exílio. Se houvesse problemas, passava-se à clandestinidade e não ao exílio. Portanto, hesitei um pouco. Depois, o Dr. Ferraz de Abreu e o Pedro, o filho, tiravam-me dali, e depois, obviamente, eles eram da PCP-ML e levar-me-iam para Paris, onde eles estavam bem implantados. Eu teria de estar uns dias, porque ainda estava com um tiro na coxa, mas a bala já tinha saído, e depois sairia para a França, mas eu não quis. E depois sou levado para os Capuchos, e mais tarde vem uma brigada da PIDE que me leva para São João de Deus de Caxias. Quero aqui referir uma coisa que é curiosa, e já nem me lembro do nome dele. O diretor da prisão Hospital de Caxias foi uma pessoa corretíssima comigo e muito solidária. Ele depois foi diretor-geral das prisões já depois da Revolução, e ia-me lá
levar livros, quer dizer, eu só podia ler o Paul Samuelson, que era um livro de economia editado pela Gulbenkian, mas li também que havia lá na prisão Hospital de Caxias Os Esteiros, do Severo Pereira Gomes, li algumas coisas do Balzac, etc, etc. E era uma pessoa de uma grande correção. Na altura, quando eu cheguei, estava lá o Rui d'Épinay. Eu ainda tinha 19 anos, e, portanto, ele julgou que eu era um jovenzinho, e salta por cima das guardas e agarra-me no braço e diz-me coragem. E eu perguntei-lhe logo como é que está a tua filha. Isto quer dizer, a filha dele estava com um cancro no cérebro. Mas ao dizer como está a tua filha, quis-lhe dizer que eu era dessa área marxista-leninista e que não era PCP, ou não era nada, que eu era alguma coisa e a ser era alguma coisa que era próxima dessa área marxista-leninista. Já sabia bem que era o Rui d'Épinay, claro. Não o conhecia pessoalmente, não. O Rui, portanto, eles são presos em 66, portanto, não o conheci. E depois vim a conhecê-lo bastante mais tarde, já depois do 25 de Abril, mas ele tentou-me ajudar porque julgou que eu estava aterrado pela prisão e, portanto, coragem, não sei o quê. Apesar de se dizer que ele dirigia uma organização a partir de São João de Deus de Caxias, que era bolchevista, mas nunca editava um pequeno jornal, mas nunca sei se é verdade. Às vezes era muito difícil comunicar com o exterior. Era muito difícil comunicar com o exterior. Em São João de Deus era muito mais fácil do que na prisão de Caxias, como é óbvio. E depois pede contra o parecer do diretor da prisão, a certa altura vai-me lá buscar e leva-me para o Reduto Norte. Dessa vez ameaçaram-me, etc., mas não fui torturado. Na primeira vez não fui torturado. Não, a primeira vez que eu fui ao Reduto Sul tinha uma aula de tipos imensos e eu passar pelo meio, claramente coação, mas não houve violência, berros, etc., insultos, mas não houve violência física. Só da segunda vez é que eu sou torturado e depois da terceira vez. A prisão preventiva eram 90 dias. O prazo de prisão preventiva tinha sido alterado, salvo erro, em 71, no verão de 71, ou no verão de 72, já não sei, de 180 dias para 90 dias. Esse era o período em que era feita a tortura, em que eles podiam privar. Normalmente haveria uma visita por semana de familiares, mas eles podiam decidir que as visitas estavam suspensas e, portanto, eu da terceira prisão tive praticamente um mês inteiro em regime de tortura. Mas até o 16 de março, o que é curioso, até o 16 de março. Mas da segunda vez, depois sou preso ali na cidade universitária, sou levado para Caxias, e tenho um período de 6 dias mais 7 dias ou 7 dias mais 6 dias. Portanto, 13 dias no total, portanto, que é sobretudo tortura de sono. Tortura de sono. Em Caxias? Em Caxias, no Reduto Sul de Caxias. E a tortura do sono, nós estávamos preparados para enfrentar a tortura do sono, sabíamos o que era, mas idiotiza completamente as pessoas. Ao fim de 3, 4, 5 dias, nós não sabemos o que é realidade e o que é ficção. À noite do quarto dia começa-se a sentir alucinações e lembro-me que o Inácio Afonso, que era chefe de brigada ou inspetor, já não sei, vai-me dizer: Sr. Lamego, o senhor não falou, é um herói, vamos fazer aqui uma estátua em frente à prisão de Caxias e hoje é dia de Santo António, vai sair hoje e ainda vai para as fogueiras de Santo António. Claro que eu não saí nesse dia, mas eu acreditei perfeitamente e disse: olha que bom, eu ainda consigo sair e ir para as fogueiras de Santo António. Portanto, a tortura de sono é uma coisa muito violenta, que em princípio não deixa traços e foi a arma, o instrumento a que a PIDE mais recorreu, a não ser nos anos 30, que eram os brutamontes que espancavam pessoas. Depois os meios de tortura são sofisticados e a tortura de sono era o meio mais usual de tortura. É maio de 73, exatamente. Está 6 dias de tortura do sono seguidos?
6 seguidos, mais 7, com 1 ou 2 dias, 2 dias de sono, portanto, a dormir. 2 períodos, 6 mais 7. A estátua nós fazíamos se queríamos, mas não dessa vez. Havia agressões, como é óbvio. Mas a pior agressão foi na terceira prisão, em que eles me dizem: agora vamos-te aplicar o remédio que aplicamos a fulano, que era um velho militante e que falou. E ele, de facto, tinha falado. E foi uma coisa violentíssima, que são 6 ou 7 pides que me atiram contra as paredes e me batem com joelhadas, etc, etc. Eu fiquei, já tinha 3 ou 4 dias de sono em cima, portanto estava fragilizado, fiquei completamente cheio de dores e, portanto, e há uma coisa que eu não tenho a certeza, mas já agora, para memória histórica futura, eu não sei se na terceira prisão me puseram alguma coisa, ofereceram-me uma cerveja, foi um gesto de simpatia inesperado, se me puseram alguma coisa na cerveja, eu presumo que sim, porque eu depois nessas noites comecei a ver as paredes da sala de tortura a oscilarem, etc. E tive alucinações como nunca tinha tido. Várias alucinações. Por exemplo, eu tinha, da segunda vez, eles tinham-me batido bastante, eu tinha o casaco cheio de sangue, não tinha outro casaco, e fui para a tortura com um casaco de pele cheio de sangue. E as manchas de sangue, durante a noite, eu pensava que era uma cobra a subir pelo braço acima. Mas de facto, as alucinações piores foi as paredes brancas, as paredes são brancas, pareciam lençóis a oscilar. Foi as piores alucinações que tive. Eu, durante o verão de 74, tinha dificuldades em adormecer e ainda hoje tenho uns sonos muito regrados. Evito estar até muito tarde, porque depois, mas de qualquer modo não se sinto. Durante uns anos, mas isso já passou há bastante tempo, tinha grandes problemas com luzes em frente aos olhos, nomeadamente velas. Às vezes as pessoas, para terem um ambiente mais intimista, acendiam uma vela num jantar e eu começava a ter falta de ar e a sentir-me um pouco constrangido, porque quando nós estávamos para adormecer havia várias técnicas de barulho, etc. E uma era eles passarem-me com um isqueiro, acendiam um isqueiro e passavam-nos em frente aos olhos e nós assustávamos. Portanto, isso interiorizei um pouco, mas acho que não fiquei com sequelas. Nunca fui a julgamento. Não, e depois, nessa segunda, vou contar uma história que é muito curiosa do ponto de vista até de análise política do regime. Depois de eu ter estado esse período, ainda veio lá o inspetor superior Tinoco, Augusto Tinoco, salvo erro, que era um tipo, eu julguei, eles disseram-me como ar de solidariedade, vem aí o senhor inspetor Tinoco. Eu julguei que era um tipo imenso, porque tinha uma fama na PIDE, e ele era um tipo mínimo, e eu pensei logo, se ele me agride, eu respondo também com violência, mas não me agrediu. Foi de uma grande afabilidade. Trazia um mapa da península, e dizia: sabes, tu não falaste, sabes o que é que estas bestas vão fazer? Vão-te meter agora, tu vais sair, metem-te compulsivamente na tropa. E tu vais fazer para a tropa o que andas a fazer na universidade. De modo que o que tens que fazer é pôr-te, ou ir para a França, ou vais para Paris, ou isso, e desapareces daqui e não temos mais que fazer do que aturar pessoas como tu. E depois desdobra o mapa da península. Ele era um homem típico do salazarismo e dos anos 30, 40, e diz-me: tu vês com quantos países é que Portugal tem fronteira? Só com um. Nós perdemos as colónias, como tu dizes, ou como vocês dizem, e somos absorvidos por Espanha. Tu sabes qual é a dissertação do Franco para oficial do Estado-Maior? É a invasão de Portugal. Portanto, aí apelou-me um bocadinho ao meu sentimento patriótico para ver se eu me afastava da luta política. Mas foi um episódio, curioso. Como é muito curioso, e este é ainda mais curioso, e pode revelar algumas coisas, depois do 16 de março, eles torturaram-me entre fevereiro e até
praticamente ao 16 de março, tive um mês na terceira prisão. Aparece uma pessoa que me leva lá para o Reduto Sul para almoçar, servem-me o almoço, ele intitula-se subinspetor e devia ser subinspetor, até me disse que era estudante da noite da Faculdade de Direito, e põe-me, nós não podíamos usar faca, usávamos só garfo e colher, e pôs-me um pão no meio e diz-me, aqui está a oposição, que era a faca, que era o garfo, e aqui está a situação e a polícia está no meio. A situação passa a oposição e a oposição passa a situação e a polícia fica onde está. E eu disse-lhe, uma jactância, isso é o que nós vamos ver. Ou seja, eles estavam a negociar já a sobrevivência com... Eu não era interlocutor, porque eu tinha 21 anos, mas eles acreditavam que o regime não ia continuar, ou provavelmente haveria um acidente de percurso, não tão rapidamente quanto isso, e já estavam a preparar a sua sobrevivência num futuro regime. Mas, obviamente, não com alguém de extrema esquerda que não iria aceitar a existência de uma polícia política reformulada, como depois veio a ser tentado logo no dia 26 de abril. Não, ele queria mesmo que eu saísse de Portugal. Era mesmo com... Desaparece, porque eles vão-te meter na tropa e é pior ires para a tropa do que estás na faculdade. De facto, havia uma coisa, uma figura jurídica, que era considerar-nos indignos para servir a pátria. Eu não me importava nada de ser considerado indigno para servir a pátria. E aí, se eles considerassem indignos para servir a pátria, nós não podíamos ser compulsivamente integrados nas Forças Armadas. Portanto, era o único recurso que ele tinha. E a PIDE deve ter recomendado. Este tipo, quando sair, quando vocês o quiserem incorporar, nós aconselhamos a que eu considere indigno e, portanto, ele não pode ser integrado nas Forças Armadas. Estive sempre em isolamento, à exceção de vários dias, poucos dias, na minha segunda prisão, em que somos vários presos ali na cidade universitária, e como era vésperas de 1º de maio, ou à altura de 1º de maio, as celas estavam todas cheias, e eu ainda estive uns dias na parte de trás, na parte antiga, que é uma coisa horrível, das celas antigas das traseiras da prisão de Caxias, ainda estive lá com mais algumas pessoas. Depois o Inácio Afonso chama-me e diz-me, Sr. Lamego, vamos libertar os seus colegas todos, a polícia só tem interesse em si. Sabe, lá na sua cela estão vários do PCPML, mas a gente não se preocupa com eles. Eu tinha uma visão do que era o movimento estudantil e disse, estes tipos têm mais informações do que o que eu pensava. Mas era o resultado de uma infiltração que eles tinham conseguido no Maierlo e no PCML por um tipo que era um Bárcia, a que lhe chamavam Orelhinhas, que tinha as orelhas horríveis e que era um marginal e que se tornou informador da PIDE e que identificou todos os que lá estavam como sendo os que eram próximos do PCML ou do PCML e obviamente foi um ato de exibicionismo do Inácio Afonso dizer a polícia só tem interesse em si, os outros vamos pô-los fora daqui. Nessa altura até não eram pessoas organizadas, eram estudantes, a maior parte deles não eram organizadas. Obviamente não foi uma coisa penosa eram as instalações. Depois eu sou preso, nessa segunda prisão, tenho 7 dias de solitária, o segredo, chamava-se segredo, e isso é muito desagradável. O segredo era uma cela subterrânea cheia de percevejos. Isto é, no mês de junho, com calor, eu passei um frio terrível e saí de lá cheio de picadas, de bichos. E passava todos os dias às escuras, todo dia às escuras, como é óbvio. Totalmente às escuras. E eu recusei-me a comer enquanto lá estive. É muito penoso. As greves da fome, agora, obviamente que eu não vou dar conselhos, mas sempre aconselhei a que não se iniciem greves da fome, porque as greves da fome são coisas muito penosas
e depois, a não ser greves da fome com princípio e fim, porque greves de fome indeterminadas, como fizeram a IRA na Irlanda, etc., são coisas muito, muito perigosas e é muito doloroso, é uma coisa muito dolorosa a greve da fome com privação total de alimentos. Uma greve da fome em que as pessoas comem iogurtes, etc., não é greve da fome, mas com privação total de alimentos é muito penoso e depois, quando se sai, eu tentei comer uma colher de chá de arroz e tive dores horríveis. Portanto, o estômago fica muito, ao fim de 7 dias, o estômago já está muito, muito fragilizado. Com uma umidade horrível, eram 7 dias horríveis, que não posso qualificar mais. Eu acho que deviam nunca vi que alguém tivesse ido alguma vez filmar O Segredo e as celas da parte de trás da prisão de Caxias, porque vale a pena vê-las. Essa era uma cela subterrânea, só com um pequeno ralo, onde não havia qualquer luz, com águas a escorrer, etc. Sem colchão, eu dormia numa tábua, um bocadinho levantada, e portanto foram 7 dias muito desagradáveis, e apesar de tudo no mês de junho, em que não havia muito frio. Isto é junho de 73, quero lhe dizer uma coisa, e isso com absoluta objetividade. Eu acho que o Marcelo Caetano, quando chega ao poder, tenta reformular e aligeirar um pouco a PIDE. Há uma alteração de denominação, passa à Direção-Geral de Segurança, mas no final do regime a violência e a dureza das condições prisionais, não o conforto das celas, o conforto das celas era razoável no Norte, mas a dureza da tortura agrava-se provavelmente em 73, 74. Eu não sei, ou provavelmente o Marcelo Caetano não se metia diretamente nisso, provavelmente de iniciativa direta da PIDE. No meu caso, disseram-me que, já depois da 25 de Abril, que na terceira prisão houve indicações diretas do Moreira Batista para extraírem confissões. Por isso é que se explica que eu tenha tido um período de 16 dias seguidos, mais 2, mais 3. A terceira prisão já estava em Coimbra? Estava em Coimbra, estava a fazer uma agitação de rua com alguém que estava na clandestinidade, que era o Horácio Crespo, e eu a certa altura disse-lhe: não há condições para continuar. Estamos a fazer uma agitação de rua, refere-se a... Pinturas às 3 da manhã, já tinham sido 2 ou 3 da manhã, e eu disse: já estamos a fazer, começamos a sul de Coimbra, portanto já estamos aqui desde as 11 da noite, já não há condições de segurança, o melhor é acabarmos. O Horácio Crespo achou que não, e passado pouco tempo somos cercados pela PSP, que disparam, e nós tentamos fugir, mas eles disparam e depois apanham-nos também com um outro carro por cima, levam-nos para a esquadra da PSP de Coimbra, e agora vou contar coisas caricatas, que nós, na agitação, era a guerra do povo à guerra colonial, abaixo o fascismo, etc., e pintávamos foices e martelos. E o nível intelectual da PSP não era muito elevado na altura. E um dos polícias, nós nunca dissemos nada, um dos polícias diz: eles são russos. Que éramos agentes russos que estávamos a fazer aqui agitação. E o Horácio, o Horácio riu-se, eles perceberam que nós percebemos português. Entretanto, o Horácio diz-me, estávamos ao fundo, eles estavam do outro lado da entrada, e diz-me: eu vou amanhã ter um encontro clandestino ao Porto e tenho a agenda no bolso de trás. E eu disse: Horácio, mas que responsabilidade, o que é que eu faço? Vira-te a eles e eu como a agenda. E foi o que eu fiz. Eu, de repente, corro um bocado, porque ainda havia uns 3 ou 4 metros de distância, e começo a pancada a eles começam a pancada a mim, e o Horácio estava atrás e comeu a agenda. Como nenhum de nós prestou declarações, e eu julgo que esses restos de agenda vomitados ainda estão na Torre do Tombo, foi a única prova que eles depois levaram, e depois apertaram-lhe o pescoço e ele vomitou os poucos que havia da agenda, mas nenhum dos números de telefone já estava identificado, portanto, ou identificável. Depois somos levados para Caxias, e aí há um período de
há um período muito longo de tortura. Eu não sei o Horácio Crespo como é que foi, mas eles cometeram uma vez um erro, porque eles nunca deixavam os presos cruzar-se nos corredores. E uma vez saímos os dois ao mesmo tempo do corredor, de sessões de tortura, e eu olhei para o Horácio, já tinha vários dias de tortura de sono em cima, e a cara dele estava toda ensanguentada. E eu tive quase um instinto de o atacar, porque aquilo parecia-me uma coisa horrível, parecia-me algo agressivo, porque estava com vários dias de tortura de sono, pouco consciente, mas a cara dele estava feita num 8, com o nariz todo cheio de sangue, a cara toda cheia de sangue. E depois, portanto, fizeram 16 mais 2 mais 3, e com o 16 de março, olha, nunca mais me incomodaram, a não ser já próximo do 25 de Abril, esse convite para um almoço em que dizem que se a oposição passar a situação e a situação para a oposição, a polícia fica no meio, era o pão que estava entre o garfo e a colher. Ao fim do quarto, quinto dia, o grau de sofrimento não é cumulativo. As pessoas entram numa certa apatia. Portanto, 10 dias ou 12 dias é a mesma coisa já, porque as pessoas estão num estado de semi-inconsciência. Penso eu. Temos o nascer do sol. E o período das alucinações pior é um bocadinho antes do nascer do sol. Eu normalmente abstenho bastante, ou tenho alguma reticência em falar da tortura, mas estou a entrar em tantos pormenores porque já ouvi pessoas, até pessoas com grande nível intelectual, que me vieram dizer que não sabiam que havia, e muito mais velhas que eu, que tinha havido tortura no anterior regime. De modo que, para memória histórica, e só por essa razão é que eu estou aqui a entrar nestes pormenores. Foi muito, muito violenta. 73, talvez 72, 73, há muita violência. Eventualmente também porque eles começam a perceber há ações de luta armada, PRP e ARA, e também uma radicalização do movimento estudantil. Chega ao 25 de Abril a prisão. Sim. E não sei nada do que acontece no 25 de Abril. Nessa altura eu estava, para as traseiras, estava de castigo, e puseram-me numa cela das traseiras porque eu tinha içado uma t-shirt vermelha na janela, e curiosamente uma velhinha, uma senhora que era uma camponesa do Alentejo, quando passaram e fizeram, e depois encontrou a minha mãe lá, era da velha cultura comunista, e disse: sabe, minha senhora, eu já fui à União Soviética, portanto, e ela era uma pessoa, quando muito, com a 4ª classe, e tinha lá um neto preso, portanto era a velha tradição de luta antifascista do Partido Comunista. E disse à minha mãe com um grande orgulho: eu já fui à União Soviética. E eu lembro-me que quando ela ia a passar, eu tinha içado a bandeira e eles levantaram todos o punho. Mas eu estava, como lhe disse, para as traseiras, no dia 25 de Abril. Não me apercebi de nada. Eu estava numa cela individual. Eu nunca estive, a não ser nesse pequeno período a seguir, na altura do 1º de maio de 73, é que estive com umas outras pessoas lá nas antigas celas das traseiras de Caxias, mas estive sempre nas 3 prisões de isolamento. E no dia 25 de Abril não temos recreio e não nos apagam a luz, porque eles, quando se chegava, devia ser 9h30, iam lá fazer uma vistoria, batiam com um ferro nas grades a ver se as grades estavam cerradas. Primeiro era um apito, apitavam, depois entravam, batiam com um ferro nas grades a ver se as grades estavam cerradas e saíam imediatamente. Faziam esta vistoria a toda a prisão. No dia 25 de Abril já não houve nada. No dia 26 de Abril, de manhã, eu vejo, como estava para as traseiras, uns militares com capacetes e metralhadoras a aproximarem-se das traseiras. E nessa altura, o que nós retínhamos, as imagens que retínhamos, era o golpe de Estado de setembro de 73 no Chile. E havia indicações, desde pelo menos dezembro de 73, que iria haver um golpe de extrema-direita.
comandado por um oficial general muito conhecido. E toda a gente estava convencida disso. E eu, nessa 26 de manhã de 26 de abril, estou convencido que é o golpe da extrema-direita. E, portanto, que íamos ser todos fuzilados. E agarro numa vassoura e começo a chamar-lhes fascistas assassinos. Entretanto, aparece um oficial que não tinha capacete, só vinha de bivac, e que me diz: você esteja calmo, que isto é uma coisa... E dizia ele, na altura, nem sei se era, porque a Spínola só deu um bocadinho mais tarde, isto é uma coisa do Spínola, é capaz de ser bom para vós. E eu aí fiquei logo, mudei radicalmente de posição e fui tomar... Isso no dia 26? No dia 26 de manhã. Depois eu vou logo tomar um banho, um duche quente, já tinha tomado um às 7 da manhã, mas ia tomar outro duche quente e sentei-me na cama, no beliche, e aparece um tipo enorme que depois esteve ali à frente de Caxias, que era dos fuzileiros, perguntou, abre-me o portão, o postigo, e pergunta-me: porquê é que você está aqui? Eu disse: não sei. Claro, era o que é que eu não sabia lá quem é o homem, obviamente que eu não sabia. Entretanto, este militar que me foi apaziguar, dizendo que aquilo era uma coisa do Spínola, uma vez encontrou aí a filha de uma amiga minha, que era vizinha dele em Oeiras, e disse: olha, nunca encontramos pessoa com tão mau feitio como o seu tio. Porque nós íamos lá para o libertar e ele acabou por nos insultar. De modo que, a essa hora, portanto, será 11 horas, talvez, porque nós não tínhamos relógios. Nas celas não tínhamos relógios, nem óculos, nem nada. Eu nunca usei óculos, mas não tínhamos relógios. Abriam-nos, porque houve uma altura, houve alguém que se tentou suicidar comendo as lentes dos óculos, já nos anos 60, etc. Mas a privação da contagem do tempo é sobretudo para efeitos psicológicos. Cria algumas perturbações. Somos reunidos no corredor, e apercebi-me disso. Eu, entretanto, uns tempos antes, já tinha ouvido, há um com um tiro, e era os que estavam para a frente, começou todo a gritar e a comunicar, porque nós não podíamos... Há um com um tiro num pé, que era já aqui a tomada da PIDE, que era, até por acaso era um amigo meu, que era o Adriano de Carvalho, que era jornalista, que tinha sido da FAP, que lá no assalto à PIDE foi atingido num pé. E eu julguei, como o Paulo Inácio estava para a frente, e o Paulo Inácio era perito em invasões, que se tinha tentado invadir e aquilo tinha corrido mal, e portanto que tinha sido atingido a tiro. Depois somos aí reunidos, somos levados ao pátio, os jornalistas nessa altura, portanto, fazem-nos fotografias a todos, e depois recolhemos outra vez às celas. Somos outra vez fechados, porque há essa indecisão, portanto, dos militares, ou de parte dos militares, sobre o que fazer aos presos políticos. Entretanto, os advogados dos presos políticos aproximam-se todos de Caxias, e dentro, pelo menos da parte nossa, que éramos os interlocutores, estava o Manuel João da Palma Carlos e estava o Zé Maria Martins Soares, que era meu advogado. E, portanto, o Francisco Sousa Tavares também estava da parte de fora, o Xencora Camutim, que depois foi meu patrono quando fiz estágio de advocacia, o filho do Francisco Sousa Tavares, Miguel Sousa Tavares, mas ainda era estagiário, ou que ainda não era licenciado, estava o Zé Manuel Galvão Teles, estava o Jorge Sampaio, estavam todos da parte de fora. E depois há negociações longas sobre... Nós, da parte da tarde, reunimos todos em conjunto numa sala, os preços, sim, e vamos sobre se deviam... porque a junta só queria não queria libertar todos os presos políticos. Nós sabíamos qual é o critério e aí nós recusámos-nos a aceitar qualquer negociação que não passasse pela libertação de todos os presos políticos. Isso foi um consenso? Infelizmente não. Quero dizer com toda a verdade que houve algumas pessoas que tinham menos responsabilidades, que acharam que tinham uma via possibilista. Okay? Mas eu fui o primeiro a dizer que não aceitávamos negociar. E depois tive o apoio
de um velho militante clandestino do PCP que disse: o rapaz tem razão, nós não vamos negociar isto. Fica a posição definida e depois somos libertados todos já muito próximo da meia-noite. Eu sou o primeiro a sair e à saída estava a Sofia de Melo Breiner em nome da Comissão Nacional de Socorro aos Presos Políticos, com uma rosa, ainda não havia cravos nessa altura, e aceita que lhe ofereça uma rosa em nome da Comissão Nacional de Socorro aos Presos Políticos. Estava uma advogada que era Maria Lucília Miranda Santos, e que disse: Sofia, isto é aqui um bocadinho anedótico, não é? Mas temos de levar isto num registro não muito pessimista. Sofia, que pena, uma mulher da sua sensibilidade não está presa hoje. Eu disse: senhora, que está preso não é nada agradável. Ainda bem que estão cá todas fora. Depois saímos quando ultrapassa o portão já devia ser meia-noite. Estavam milhares e milhares de pessoas que diziam: o povo unido jamais será vencido. Eu disse: bom, isto é o slogan do Chile. Oxalá isto não acabe como no... A questão do Chile causou-nos muita impressão. 73, a morte do Allende, porque o Allende era um reformista e tudo mais, causou-me, a mim pessoalmente, não, causou-me muita impressão. E de facto disse: bom, oxalá isto não acabe como acabou no Chile. E felizmente não acabou. Mas o que é que nós sabíamos? Quando nós, às 11 horas, somos concentrados cá embaixo, o Zé Luís Saldanha Seja diz-me: vais-te evadir, porque eu era o que tinha melhor forma física, e vais organizar a nossa saída daqui, com que saíamos todos daqui. Como é que pedíamos um golpe de mão naquelas circunstâncias? Era impossível, porque este golpe de Estado ora está para um lado, ora está para o outro. Eu dizia: tenho confiança que isto vai correr bem. Foi isto por volta das 11, meio-dia do dia 26 de Abril. E correu bem. Sou da prisão, quem lá está à minha espera é o João Isidro, que era jornalista do Expresso, e depois vamos para o Expresso, que era ainda na Duque de Palmela. E foi uma noite, quer dizer, de euforia, de brincadeira, e depois nos dias seguintes foram dias de euforia também. Depois fui para Coimbra um bocadinho antes do 1º de Maio e pronto, foi exatamente a experiência que tive. Praticamente não tive já atividade política, não, aquilo já não me dizia grande coisa, eram movimentos muito radicalizados e sobretudo de gente muito imatura, que eu achei muito imatura, muitos do movimento estudantil, etc. E houve ali uma ruptura geracional e emocional muito grande e, portanto, estive... Ainda em 75, alguém me aborda para entrar aí em algumas coisas, mas não, já não entrei. E já agora vou dizer quem foi. Em 75, o Edmundo Pedro e o editor da Europa América, o Leme de Castro, vieram-me dizer: isto vai complicar-se, tu percebes como é que as coisas evoluíram, isto vai ser como na Checoslováquia, nós vamos ser todos cilindrados, tu não és da nossa área, mas vamos ser todos cilindrados, nós precisamos aí de constituir uma organização para, se isto der para o torto, termos algumas pessoas com experiência de luta clandestina. Nessa altura era mais virar à esquerda. Ali no verão... Não, isto ainda foi no inverno, isto deve ter sido de fevereiro, março, que ainda me lembro de... sim, de 75. Já de 75. E eu depois disse: Edmundo, que chatice, clandestinidade era uma coisa que eu nunca gostei, nunca estive na clandestinidade. Mas de vez em quando era preso alguém que tinha contatos políticos comigo, nós desaparecíamos. Eu não ia para a clandestinidade, desaparecia, para, se essa pessoa eventualmente, era uma regra conspirativa, sucumbisse à tortura, nós não sermos apanhados. E eu, exatamente para provar que não estava na clandestinidade, andava sempre com o bilhete de identidade no bolso de trás, porque houve uma legislação na altura, em 71 ou 72, que quem era crime de desobediência, salvo erro, não se identificar e não andar com bilhete de identidade. E eu, para evitar isso, e podia ser também um argumento para provarem que eu estava na clandestinidade. E se eles provassem, e não era fácil num tribunal plenário, que era um tribunal fantoche, que eu estava na clandestinidade, mesmo que não provassem mais nada, eu recebi automaticamente 2 anos de cadeia. Portanto, eu sempre tive
um, um, uma grande distância relativamente à clandestinidade e sempre tentei provar que não estava na clandestinidade. Mas lembro-me só de ter dito ao Edmundo Pedro, ao Edmundo, que chatice a clandestinidade. Depois eles nunca mais me falaram e, entretanto, as coisas evoluíram, no melhor sentido. No início de 65 já tinha saído do MRPP? Sim, logo no verão de 74. Sim, ainda não tinha ideias muito claras sobre muita coisa, mas já tinha saído. A saída foi absolutamente pacífica. Afastei-me. Eles não queriam que também, dado o meu envolvimento no caso do Ribeiro Santos, fosse uma coisa muito pública. Portanto, foi um divórcio por mútuo consentimento, mais ou menos. Mas eles diziam que eu era firme na cadeia, mas que não ultrapassava o nível de consciência ideológica da burguesia. Mas pronto. É uma saída pacífica. Pacífica, muito pacífica. Logo não me revi, eu e outras pessoas, no comunicado sobre o 25 de Abril. O comunicado causou um choque a muita gente, porque o comunicado é de um sectarismo e de uma violência extrema. A dizer que isto é um conluio fascista revisionista. Nós na altura, eu tinha a concepção tipicamente frentista dos anos 30, que é aproveitar as possibilidades de luta legal. Dimitrov. Mas o MFA de Coimbra contacta-me para me darem uma sede e eu sou proibido de ir ao encontro com o MFA. Quer dizer, era um sectarismo total e, portanto, entrei logo em ruptura. O Zé Maria Martins Soares também, que morreu logo um mês depois no acidente de viação, também ficou chocadíssimo com aquele comunicado, que é de um absurdo total. O MRPP estava à espera da revolução proletária. Quer dizer, que nunca havia de acontecer. E, portanto, como foram apanhados de surpresa, e isso foram apanhados de surpresa, pelo que aconteceu, não reconheceram, não interpretaram. Curiosamente, há uma pessoa, em setembro de 73, na Figueira da Foz, um advogado lá do Movimento Democrático, que me diz: vocês não acreditam nisto, mas tenham muita atenção ao que está a começar a acontecer nas Forças Armadas. Porque a ideia nunca se pensou que o fim do regime seria através de um golpe militar. Mas era visível a crise do regime já em 72, 73, era visível a crise do regime. E, sobretudo, quando é proclamada a independência unilateral da Guiné-Bissau, em Medina de Bué, aquilo começa a ser evidente que é um ponto de não retorno. Mas era para durar mais 4, 5 anos, nunca pensámos. Eu nunca pensei que fosse 6, 7 meses. Eu acreditava que passaria... quer dizer, que o regime acabaria muito antes de eu acabar. Isso, sempre acreditei nisso. O que é uma perspectiva interessante, porque houve pessoas que tiveram 20 anos presas, etc., que morreram ainda em ditadura. Eu fiz 21 anos em 74, portanto, quer dizer que, e na altura a maioridade atingia-se aos 21 anos, não aos 18. Vivi toda a minha vida adulta em democracia, portanto, é sempre bom ter sempre uma luz ao fundo do túnel. Também, e isso quero dizer com toda a objetividade, havia uma coisa que era encorajadora. Nós sabíamos que, em princípio, sairíamos vivos da tortura. Isso é bom. Isso dá-nos um alento para resistir mais. No Chile e na Argentina não era assim. E noutros sítios. Portanto, essa ideia de que nós, aguentando ali torturas violentas, duras, etc., mas que... E havia também uma grande inibição, que era... Quem falava era considerado traidor e as pessoas eram psicologicamente destruídas. Houve uma pessoa que eu gostei imenso, que era uma pessoa de grande nível intelectual, também da minha área política, que falou na cadeia. E eu, em 75, encontrei-o ali no Rocio e disse: fulano de tal. E ele vira-se para mim e diz-me: mas tu falas comigo? Porque é que não havia de falar contigo? O que já se passou, passou, não é? Quer dizer, isso de considerar as pessoas traidores, etc., e fazer essa pressão psicológica era um meio de defesa, não era um anátema religioso, não é? Era um meio de defesa, claro. Isso levava a que as pessoas resistissem até ao fim, ou enquanto pudessem. Logo a seguir a ser baleado, vai para o hospital e o MRPP declara publicamente que o seu militante está no hospital ou tem sido ferido. Radicalismo infantil. É um radicalismo infantil. A Maria José Morgado vai falar comigo ao hospital dos Capuchos e diz: o partido cometeu um erro, reivindicou-te como militante. Eu disse: então, e agora o que é que eu faço? Anda sobre a perna a ver se provocas um hematoma
e enquanto tiveres o hematoma aqui não sais, não és levado para Caxias. Sim, está bem, mas isso não é grande solução. Foi o que eu fiz e tive com o hematoma. Ele só, depois sou levado para São João de Deus de Caxias, mas São João de Deus é um hospital. E depois só me levam de São João de Deus para o Reduto Norte já em dezembro. Iria sempre ser detido. E até para salvar a honra do convento. Curiosamente, a PIDE, no meu entender, era muito menos infalível em matéria de informação do que o que nós pensávamos. Eu, quando sou preso pela terceira vez, eu tinha desaparecido de circulação porque havia pessoas que tinham sido presas e que me conheciam e eu tinha desaparecido de circulação. E fui alojar-me na Figueira da Foz em casa de um primo meu que era próximo do PCP. Não sei se ele estava integrado na célula, mas era do PCP. E o controleiro do PCP era irmão de umas pessoas, portanto era a gente aqui do Barreiro, que estava ali agora na Figueira da Foz, e o irmão tinha sido do PCP e tinha ido para Paris. E o irmão e o filho deste entram naquela Brigada da Loire que é presa aqui em dezembro de 73. E havia um informador infiltrado que diz nessa reunião estiveram fulano de tal, aqueles dois que estavam clandestinos que tinham vindo de França, aliás, as armas eram escondidas nas persianas, desaparafusavam as caixas das persianas e metiam lá as armas, e a PIDE deve ter achado muito estranho, apesar de eu ter sido preso como clandestino, etc., como é que eu tive com os tipos da Loire que vinham clandestinamente de França, de modo que eles nunca me fizeram muitas perguntas diretas sobre a organização, espancavam-me, etc., de vez em quando, quando eu estava mais atordoado, eles começavam com conversas agradáveis, então, e a praia na Figueira, e a praia aqui, não sei o quê. Depois era, onde é a casa clandestina? E aí há uma coisa que eu li no Henri Alleg, que é um manual de resistência à tortura. Eles, os franceses na Argélia, usavam um soro da verdade, que é o pentatol. E o Henri Alleg dizia, nem com o pentatol, alguém com firmeza psicológica revela o que quer que seja. Eu sei que ia falando, mas quando havia alguma coisa que era mais delicada, por exemplo, onde era a casa clandestina, ou com quem é que tiveste, ou não sei quantos, aí parava logo de imediato. Mas pronto, foi uma longa experiência e de facto os militantes de extrema esquerda que nos vieram falar pós 25 de Abril, belgas, etc., não imaginavam sequer os níveis de violência da tortura. Sei que fui entrevistado ali na cidade universitária, na relva da cidade universitária, por um grupo maoístas ou marxistas-leninistas belgas, e primeiro falou Horácio Crespo, em português, e quando eu começo a narrar a tortura diretamente em francês e eles começam a ouvir tudo, eu sei que a jovem começa a ficar completamente empalatecida. Portanto, havia, e não vale a pena nem repisar isso, mas muito menos ocultar, havia níveis de violência muito grande nos interrogatórios.